Bom dia a todos, queridos irmãos, que a bendita graça de Cristo Jesus estejam conosco. Nesta manhã de domingo, nós estamos aqui na nossa sala e com a bênção de Deus, agora nós vamos estudar a nossa lição. A nossa lição de hoje, nossas desculpas e medo. Muitas vezes, queridos, nós, à semelhança de Jonas, quando foi chamado, às vezes também tendemos a apresentar as nossas dificuldades por medo, e damos aí algumas desculpas para não atender o chamado de Deus. Então a lição vai mostrar para nós aqui, nós temos aqui algumas mensagens importantes no livro de Naum, segundo os Reis, que certamente vai trazer aqui algumas informações mostrando para nós que realmente Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita e também Ele está conosco, Ele vai conosco. Nós não estamos sozinhos, ok? Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua bênção para que Ele possa nos iluminar, para que Ele possa nos dar entendimento e, acima de tudo, que Ele também nos ajude a aceitar o seu chamado, com esta certeza de que nós temos o nosso grande Deus que está e sempre estará conosco. Vamos orar. Ó Deus querido, nosso bom Pai celestial, nesta santa e bendita hora em que nós, aqui nesta sala, vamos abrir a Tua Palavra, rogamos em nome de Jesus que o Senhor, o Teu bom Espírito estejam conosco, abre o nosso entendimento, ilumine, ó Pai, a nossa mente para que nós possamos conhecer a Tua Palavra, conhecer a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, nós podemos ver desde a lição de ontem, o chamado de Deus também para Jonas, assim como Ele chamou no passado outras pessoas como Abraão, tem sido aí o nosso estudo já de alguns dias. Deus chamou também Jonas, e nós vimos que Jonas ele negou o chamado de Deus, tomando aí a sua própria decisão de tentar fugir de Deus. Claro que é uma tentativa frustrada, é uma tentativa vã, porque Deus está em todos os lugares. Nós não podemos fugir da sua presença. Ele conhece realmente a nossa vida e por onde nós andamos, Mas, queridos, por que Jonas fugiu da presença de Deus? Esse é o fato da nossa lição de hoje mostrar para nós. E eu, queridos, quero apresentar para vocês que tanto eu como você, eu acredito que nós iríamos, por muito menos do que Jonas, também não atender o chamado de Deus, fugir do chamado de Deus, E muitas vezes é isso que nós fazemos hoje por muito pouco, quando comparado aqui com o histórico daquela cidade, a cidade de Nínive, que era muito bem conhecida, por Jonas, No capítulo 1, queridos, e verso 1 aqui mostra para nós, e também o capítulo 3, verso de 1 a 4 de Naum, que eu vou aqui ler algumas passagens importantes desses versos para que nós possamos ter noção como era aquela cidade. E talvez por essa razão foi que Jonas decidiu não ir e não atender o chamado de Deus. E é aqui que nós vamos então tirar alguns pontos importantes para a aplicação da nossa vida. Aliás, a nossa lição, queridos, na verdade é tirar como exemplo, de outras pessoas, tanto de coisas boas como de coisas ruins, para a nossa própria vida. De coisas boas para sermos seguidores, de coisas ruins para não cairmos nos mesmos erros, ok? Então, Nínive,
como era, não era uma cidade grande, claro, para aquele contexto, né, uma cidade de 120 mil habitantes, uma cidade muito grande, tá? E até hoje uma cidade com 120 mil pessoas é uma boa cidade, uma cidade assim consideravelmente grande, né? Nínive, queridos, ela é parecida com as cidades que nós presenciamos hoje, ou temos pelo menos notícias de como são, ok? E aqui mostra para nós um histórico terrível desta cidade. Era uma cidade sanguinária, tá? Aonde a mentira predominava, né? Praticamente tudo que se fazia ali entrava mentiras para ter a tentativa de obter lucros, né? Com os maus negócios, ali tendo como base a mentira, né? Diz aqui que o crime também, queridos, imperava naquela cidade. Por exemplo, assaltos, roubos, mortes, né? Terrivelmente violentas acontecia ali, tá? Era uma cidade que feria as pessoas por nada. Nas grandes cidades hoje, por exemplo, as pessoas vivem de forma irônica, brigam por qualquer coisa. Até no trânsito é comum pessoas se matarem. Sabe, queridos, as pessoas feriam com matança terrível, sem nenhuma forma de compassividade, de ternura ou compaixão pelas outras pessoas, tá? E era tantos mortos que se tropeçava com pessoas caídas mortas pelas ruas. Só para ter uma ideia como era, sabe assim, a vida banalizada sem nenhum valor, a vida do ser humano, tá? Nós temos também aqui outro exemplo que nós encontramos aqui essa informação, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 17 e também o capítulo 19. Senaqueribe era o presidente, Senaqueribe era o presidente, né, o governador da cidade do país da Síria, propriamente Nínive era a capital da cidade, capital daquele país, na verdade, tá? E então, Senaqueribe, né, quando ele tentou invadir Jerusalém, propriamente quando Ezequias era o rei dos judeus, rei de Judá, Senaqueribe invade com uma proposta maléfica, tá? Quando ele coloca sobre a volta das muralhas de Jerusalém o seu exército com 185 mil soldados. Ele debochava de Deus e debochava também da nação judaica, da nação do povo judeu, dizendo: quem é o Deus de vocês? Vocês já viram alguma nação, algum povo que prevaleceu quando foi invadido por mim ou pelos meus pais? E ali, queridos, nós conhecemos a história que o povo ficou com muito medo. Deu para você perceber o porquê que Jonas negou o chamado de Deus, porquê que Jonas não queria ir à cidade de Nínive? E você consegue perceber que nós hoje temos muitas vezes a tendência de criticar Jonas por não ter aceito, por ter fugido da presença de Deus, mas por muito menos, por muito pouco, comparado com o histórico do momento do chamado de Jonas, e nós fugimos também de Deus, não é verdade? Quantas vezes Deus tem nos chamado para, quem sabe, levar o conhecimento de Deus e fazer o chamado apenas para uma pessoa
que Deus o quer salvá-lo, levar a mensagem de Deus para uma família, e muitas vezes nós ficamos renegando. Muitas vezes nós ficamos aí nos perguntando, será que vai dar certo? Será que aquela pessoa vai aceitar? Sabe, será que ao eu bater na porta dela, será que ela não vai permanecer com a porta fechada ou bater a porta na minha cara? Entende que por muito pouco nós fazemos muito pior do que Jonas? Mas nós, muitas vezes, queridos, criticamos por que Jonas fugiu, foi Deus que estava chamando. Não é verdade? Mas Jonas sabia, conhecia muito bem o histórico daquela cidade. É claro, queridos, que Senaqueribe não invadiu naquela ocasião Jerusalém, né, o povo judeu, porque Deus o interviu. O texto bíblico diz que Deus enviou apenas um anjo e ele destruiu, matando 185 mil soldados apenas em um único dia. Queridos, aqui agora eu quero tirar alguns pontos para colocar em aplicação para a minha vida e para a sua vida também. Tá? O chamado que Deus tem nos chamado, queridos, muitas vezes não é um chamado tão grande como este de Jonas, para que ele pudesse levar uma mensagem de extrema urgência para a conversão daquela cidade. Tá? Muitas vezes Deus nos chama apenas para ir a uma casa, para ir a uma família, para um local perto, onde tem poucas pessoas. E muitas vezes nós também dizemos não para Deus. Outra coisa importante aqui, queridos, você viu o histórico daquela cidade, né? Uma cidade sanguinária, violenta, uma cidade onde a violência com assaltos, roubo, com tudo que você possa imaginar de ruim predominava naquela cidade. Tá? Não existiam ali, sabe, leis que valorizavam a vida. A vida não valia nada, a vida era banal, como bem parecida com os nossos dias hoje. Tá? Mas, queridos, o desejo de Deus era salvar aquela cidade. Assim como o desejo de Deus hoje é salvar todas as pessoas. Jesus morreu por todas. Jesus gostaria de salvar a todos. O apóstolo São Pedro, queridos, ele diz assim, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam por demorada, mas pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ah? Deus almejava de todo o seu coração salvar aquela cidade, salvar aquele povo, ainda que era, sabe, uma cidade totalmente entregue ao mal. Então, queridos, por isso Deus enviou Jonas àquela cidade. Tá? E por um período de apenas 3 dias, quando Jonas aceitou o chamado de Deus, depois que ele, sabe, havia fugido e nós não conseguimos fugir da presença de Deus, ele decidiu cumprir com o voto, cumprir com a promessa e voltar fazendo a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Qual foi o resultado? Todo aquele povo daquela cidade se convertera. Todos naquela geração. Sabe, queridos, quantas pessoas também hoje pode ser salva apenas se você e eu atender o chamado de Deus para ir levar esta mensagem. Uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem, queridos, sabe, que pode mudar a vida de uma pessoa para toda a eternidade. Não é hora de nós dizermos sim para Jesus?
dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero ir, eu vou. Então, queridos, que realmente nós possamos não inventar desculpas. Porque assim como Deus estava com Jonas, Ele também está conosco. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa ouvir e atender o chamado de Deus também, porque você pode ser usado por Ele. Tenha um ótimo, abençoado dia. Desejo a você uma semana muito abençoada e que Cristo Jesus esteja guiando a sua vida através do Espírito Santo. Até logo, até amanhã. Nós temos o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.